Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live de hoje. Vou chamar ela, Glenda. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Oi, Fernandinha. Oi, Olá, Glenda. sim, boa noite. Tudo bem? Você se arrumou de verdade mesmo. De Até verdade. batom Minha filha, vermelho. você acha que eu vou perder a oportunidade de passar batom? Se arrumar toda. Nessa quarentena, já tem mais de 20 dias sem sair de casa. Boa, eu amei. E aí, como é que você tá? Tá tudo certo. Eu tô ajeitando aqui ainda, mas acho que agora deu certo. Tudo ótimo. Dias mais tranquilos na bolsa estão deixando todo mundo um pouquinho mais aliviado, né? Hoje subiu mais quase 3%, Ufa, então acho que deu dá aquela até pra paz. respirar, né? Dá, pelo menos um pouquinho. Mas é isso, estamos Graças a caminhando. A Deus. gente tá sempre, no fundo, fazendo ajustes, de olho no que tá acontecendo, mas agora é super. Tá baixo aqui, meu som? Não, eu tô ouvindo bem. Eu queria só saber do pessoal que tá aí na live com a gente, se vocês estão ouvindo bem, só manda um joinha assim pra gente, por favor. Só pra gente saber. Dá pra Bom, escutar? é, tá dando certo aí. Bom, pessoal, fico muito feliz de vocês estarem aqui hoje. Glenda, muito obrigada Obrigada. por aceitar de novo o nosso convite. A Glenda, ela é formada em Relações Internacionais e Economia e trabalhou com planejamento financeiro para pessoa física, depois em casas de análises independentes e agora ela é RI da Trópico, né? Relação com investidores da Trópico. Quero aqui mandar um beijo, né, pro Fernando, que foi quem fez a ponte entre a gente aqui, Obrigada. né? Esse eu É, conheci pessoalmente, mas vai demorar um pouquinho agora. isso, vamos ter que aguardar, né? Um pouquinho. Ô, Glenda, e tá, agora antes da gente começar aqui o nosso assunto, é porque a gente ontem deixou uma caixinha de perguntas, pessoal, então a gente recebeu várias perguntas e hoje a gente vai tentar responder para vocês. Como foi fazer relações internacionais e não seguir o Instituto Rio Branco depois? Me Ah, então. conta. É porque assim, RI, quando você vai escolher a faculdade, pelo menos na minha época, tá com eco, mas o que pode ser? Deixa eu ver. Vê se tá melhor. Ainda Bom, tá um eu pouco. tô ouvindo bem. Eu tô ouvindo bem. Então, mas eu escutei o meu próprio eco agora, foi estranho. Mas eu acho que É? agora melhorou. Então, quando eu fui escolher, eu já sabia que eu gostava mais de economia mesmo. E aí você escolhe, são três rumos, pelo menos na minha época, eu não sei se mudou muita coisa. Uhum. Ou você seguia mais uma carreira diplomática mesmo, então você tinha que estudar na UNB, e Aham. aí ir para Brasília, então esse era o primeiro caminho. Ou se não, você tendia mais para economia e aí iria para onde eu estudei, que foi na Facamp, ou se não, tinha mais duas opções que eu tinha, mais de faculdades particulares, ou se não, eu iria para a parte mais política, que é na USP. Que Então, assim, legal. sempre a escolha da faculdade determinava um pouquinho do que ia ser no futuro. Pelo menos na minha cabeça tinha essas três divisões mais E é um claras. leque bem abrangente até, né? Muita coisa, mas assim, primeiro semestre já queria mudar para economia. Ô, coisa boa. Bom, Glenda, então vamos começar. Pessoal, é o seguinte, eu vou começar aqui com as perguntas que foram enviadas para a gente ontem, na caixinha de perguntas. E, obviamente, que se durante a live vocês também tiverem perguntas e quiserem fazer, fiquem à vontade, tá? Bom, a primeira delas, Glenda, é o seguinte. Eu acho que eu recebi várias dessa aqui durante o mês passado, principalmente. Como gerenciar a emoção em tempos de crise? Você tem alguma dica, assim, para o pessoal? Então, o que eu acho que assim, que vale a pena que eu tenho feito, pelo menos em relação aos meus investimentos. Eu aplico todo mês, então eu faço um aporte, inclusive estou esperando semana que vem para investir. Mas eu estou investindo sem olhar meu saldo. Assim, como para mim é mais fácil investir, porque eu vou investir nos fundos atrópicos, né? Por um alinhamento de interesses até. Então é muito mais fácil. Eu escolho quais dos fundos eu vou investir no momento. Uhum. Então, uma dica que eu tenho para todo mundo é não ficar olhando com frequência o saldo dos seus O investimentos, saldo. E o home principalmente a broker, oscilação, né? porque senão você fica desesperado mesmo. Não adianta. Eu acho que esse ponto de não olhar é muito importante. Você ficar
tentar não ficar preso a esses valores, porque a gente está num super volatilidade, está subindo e caindo. Toda hora a gente está no terceiro pregão de alta. Aí amanhã a gente pode perder tudo que subiu essa semana. Então, assim, Exato. tá uma gangorra. Então, acho que não vale a pena você ficar acompanhando isso. O que tem que fazer? Tem que estudar. Eu acho que a dica é essa. Se você não... Como eu não acho que é legal você ficar olhando o número lá, piscando, porque não reflete o valor real das empresas, das ações, por exemplo. Não reflete o que a gente acha que tá... É um momento de estresse total, de pânico. Não reflete nenhum dado verdadeiro. O importante é você estudar. Olha todo livro aí atrás que tem em você, ó. Maravilhoso. Não é? Vai ler um livro, vai assistir live de gestores no YouTube, no Instagram, buscar conhecimento, entender o que pessoas mais experientes do que vocês estão fazendo. Então, como que um gestor está gerenciando o portfólio numa hora dessas? Ele que já é uma pessoa que já passou por várias crises. Então, eu acho que isso é fundamental do que você ficar só preso a ficar olhando, sofrendo e trocando muito suas posições. Acho que a gente acaba perdendo muito fazendo isso. Ô, Glenda, e aí a gente vai naquela história assim, de que eu sempre falo aqui, né? Porque para você começar a investir, você tem que ter estômago, né? Não é uma coisa, principalmente renda variável, assim, não é uma coisa que vai ser eternamente um grande mar de rosas. E o que a gente vê, principalmente o pessoal que é daqui do nosso Instagram, que eu já conheço, que já troca DM e tal há muito tempo, o pessoal começou a investir em renda variável de 2018, 2019 para cá. Então, pegou aquele bull market total. E estava acostumado a ver a carteira só verdinha e ganhando dinheiro. Poxa, muito legal. E aí, talvez, para muitas pessoas, essa é a primeira baixa, essa é a primeira crise. Então, eu acho que é interessante a gente ter o autoconhecimento primeiro, saber se você realmente está preparado para aquilo, para ver essa oscilação. E a negativa existe, né? Existe. É porque ano passado, por exemplo, a gente quase que não viu. Mas basicamente foi muito tranquilo, né? A gente fez muito dinheiro e etc. Mas aí a gente parte para a segunda pergunta, né? Com o momento da bolsa, é a hora certa de comprar? Eu adoro essa pergunta. Eu acho que eu respondo essa pergunta todos os dias. 20 vezes por dia. É a hora certa de comprar? Vai, traz a sua bola de cristal, Glenda. Então, a gente nunca vai ter um momento exato, segundo exato, para comprar. O que eu tô fazendo, o que eu acho que todo mundo deveria fazer. E comprando aos poucos. A gente, lá na Trópico, a gente estava muito mais preocupado com a bolsa a 120 mil pontos, com um monte de empresa cara, do que agora que a gente tem um monte de oportunidade de empresa que a gente olhava há 5 anos e não conseguia comprar porque estava caro. Sim. Então, só que tem que respirar fundo, porque tem muita coisa para você escolher. Então, acho que assim, se você nunca investiu na bolsa, eu iria para um fundo, porque aí você delega a gestão para uma pessoa especializada, então pesquisa o gestor, que tem competência, experiência, e investe via fundo. Porque se você for estudar cada empresa agora, não vai dar tempo. E você vai ter que estudar de verdade, não é só, não, então, porque eu acho que a empresa caiu 70%, vai recuperar, vou comprar. Então, acho que você tem que ter alguma base, algum fundamento para investir nas empresas. Então, como eu acho que quem não investiu não vai ter esse tempo agora, vai para frente. Se você já investe em empresas na bolsa, é uma super visão. Uma super oportunidade. Oportunidade, né? Exato. Eu até falei isso aqui esses dias, né? Justamente, se você nunca investiu em renda variável, aí ouviu dizer que está em promoção, que está em liquidação, que é a hora de comprar, muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Justamente isso. Você ainda não entende, né? Ainda não teve o pezinho, não colocou o pezinho na água. Agora, para quem já está há mais tempo, sabe que essa é uma excelente oportunidade. Eu fiz exatamente igual a você. De fevereiro para cá, eu continuei fazendo os meus aportes mensais, só que com essa vantagem, né? Porque as empresas que eu acredito e que eu sempre fiz, dessa vez eu fiz com desconto. Então, deu aquela oportunidade boa da gente colocar mais ações, né, na nossa carteira. Mas é aquela história. Muito cuidado, muita cautela, principalmente para quem vai começar a investir agora em renda variável, né? Glenda, olha só. Devemos investir em ações que distribuem dividendos, mesmo essas empresas em baixa.
E aqui eu acho que baixa é no sentido do preço da ação, né? Que tá, exatamente. Eu acho Eu que só não sei, eu só não sei se vão continuar pagando dividendos, né? Mas tudo bem. esse é o ponto. Eu acho que hoje em dia todo mundo gosta de fazer aquela carteira voltada às ações que pagam dividendo. Eu acho que o foco hoje é outro. Você tem Mudou. fazer uma análise de valor mesmo. Empresas estão descontadas, que tem um preço bacana de entrada para você ver uma valorização lá para frente. Por exemplo, os bancos não vão pagar dividendos. Eu acho que assim, esse tipo de investimento você não deve focar agora. Então, o primeiro passo é focar em empresas que você realmente vê valor daqui para frente, que vão sobreviver, que são sólidas, que têm um bom caixa, que vão se dar bem daqui para frente. Agora, procurar empresas que pagam bons dividendos vai ser difícil. Vai ser difícil. E assim, a gente tem que pensar após a crise, né? A gente não sabe quanto tempo ainda vai perdurar essa crise. É uma coisa que atingiu um patamar assim nunca imaginado, né? Até. Mas a gente tem que pensar em empresas, em setores principalmente, que vão estar ainda prosperando além da crise. Né? Quais são as empresas que resistirão? Obviamente que as empresas que estão listadas em bolsa, elas são as melhores do país, né? Mas até as melhores do país vão sofrer com os efeitos da crise. Eu acho que isso a gente está sentindo assim, do microempreendedor até as multinacionais, né? A gente sabe que todas vão sentir, estão sentindo já os efeitos desse problema mundial que a gente está enfrentando. Mas o ideal é que a gente consiga escolher essas empresas desses setores que a gente sabe que vão permanecer e vão conseguir se reerguer, né? Principalmente após a crise. Exatamente. Bom, o que seria atrativo para começar a investir? Ah, eu já sei a resposta. O que seria atrativo para começar a investir, Glenda? Como assim atrativo? Para começar agora? Exato. A pergunta é essa. O que seria atrativo para começar a investir? Eu acho que para quem nunca Não, eu começaria com a bolsa. Brincadeira. Primeiro passo, reserva de emergência. Eu começaria com fundos. Fundos de investimento, sabia? Porque eu acho que, Por essa razão. Porque o fundo, se você acha. Imagina a gente acompanha o mercado o dia inteiro. A gente só faz isso há 20 anos, por exemplo, na tropa. É muito diferente de quem vai começar a investir agora e vai ter que estudar todo o mercado, todas os detalhezinhos que a gente tem estratégias e proteção. Então, acho que por isso que, assim, primeiro eu colocaria em fundos, vai entendendo, aprendendo, pegando confiança, entendendo qual que é o seu... Primeiro entender que é o seu perfil como investidor, para depois ir lá e comprar sozinho. Mas eu também, com certeza, via fundo de investimento, eu acho que Você pode comprar o fundo de multimercado, por exemplo, e comprar 3 ações diferentes, e aí você vai sentindo como que vai estudando aos poucos e um passo de cada vez, sem ansiedade. E não sem vender a casa para comprar a ação da bolsa, por exemplo. Nossa, é a primeira coisa que eu falo, pelo amor de Deus, né? Sem vender a casa, sem colocar a mãe, né, de margem na corretora, essas coisas assim. Mais uma pergunta aqui. Como proteger a carteira para o longo prazo? Proteções, diversificação ou só ter paciência? Diversificação, sempre. Sempre vai ser. Eu li um artigo até hoje à tarde, muito bom. Quem mandou até, inclusive, se quiser me dar um oi, eu mando. Depois você me manda que eu compartilho lá no canal do Telegram. Boa. São vários estudos com bolsas do mundo inteiro por 300 anos. E aí, carteiras vencedoras não tem segredo, é diversificação. Então, você tem que ter renda fixa, tem que ter renda variável, tem que ter ativos descorrelacionados. Falaram do Trópico Vex, eu acho que é uma coisa bem descorrelacionada e diferente, que vale a pena ter no portfólio. E proteções também é bom. Então, ter uma exposição a ouro, uma exposição a dólar, uns 5%. Eu acho que as moedas, assim, eu acho que são uma boa pedida, né? Principalmente para esses momentos, assim, de crise. A gente vê que algumas sempre vão subsistir, né? Sempre. O problema é que, assim, investir agora em ouro, em dólar, tá meio fora, né? Então, fica a lição aprendida para a próxima crise. Mas diversificação sempre vai ser a palavra-chave para o investimento e bem em qualquer cenário. Ótimo. Essa aqui eu acho que eu posso responder.
tem algo que eu posso investir sem correr risco? Tem. Tem algo que você pode investir sem correr risco nenhum. O quê? Chama-se conhecimento. Esse Ai, é o amei. único ativo que ninguém vai tomar de você, que você não vai tomar loss, que você Amei, não vai ter oscilação negativa na sua carteira. amei. Não vou usar essa resposta. Próxima vez que eu falar, eu vou te dar Ótimo. o crédito. Então, esse é o único ativo que você não vai correr risco nenhum, zero risco, tá? Pode confiar, pode começar a investir em Acho que por conhecimento. aí. Deixa eu ver. Mais uma aqui. Renda fixa ainda é atrativa? Sempre será, na verdade. Então, acho que o que eu respondi agora há pouco sobre diversificação entra um pouco nessa resposta. A gente sempre vai ter que ter renda fixa. Então, começando, todo mundo tem que ter a sua reserva de emergência. Tem que ter aquela parte, aquele colchão que vai resgatar no curto prazo. Não adianta ser fundo imobiliário, tem que ser renda fixa. Então, Exato. um exemplo que a gente tem aqui é um fundo caixa que chama SF2 Cash. É um fundo que as premissas dele são ter liquidez, para você resgata fácil, ter segurança e oscilar pouco. Então, volatilidade baixa. Então, são 3 princípios e entrega tipo 115% CDI, 122% mês passado. Você vai ficar rico com isso? Não. Mas você tem que ter essa tranquilidade. Você tem que É ter a de história onde da sacar o dinheiro. um pouco mais seguro, né? Exatamente. Então, acho que independente do cenário, a gente sempre vai ter que ter caixa para você aumentar sua exposição à renda variável, por exemplo. Então, você sempre tem que ter essa parte nos seus investimentos. E também, para quando tudo desandar, você ter uma segurança ali que tá um negocinho verde, né? Que tem alguma coisa indo bem. Eu recebi uma mensagem essa semana que fez meu coração doer. A pessoa escreveu assim: por que eu não te ouvi ano passado e fiz a minha reserva? Então, Olha, assim, é nesse momento de crise que a gente vê a importância de ter uma organização financeira. E essa organização financeira passa também pela reserva financeira, que eu acho que é assim fundamental para uma pessoa. A gente não sabe, literalmente, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente faz uma programação e de repente, olha o que aconteceu. Todas as programações de praticamente todo mundo teve que ser alterada, justamente pela loucura, né, que a gente está vivendo hoje. Então, é como você falou, que fique a lição para a gente poder se preparar. Quem não daqui estava para frente. preparado, de agora em Não. diante, começar Assim, a se tem uma pensar. coisa boa da crise é aprendizado, né? Todo mundo tá amadurecendo como investidor. Não tem uma pessoa que vai sair igual. Todo mundo vai aprender a ter a parte da reserva de emergência, a ter caixa para aumentar a exposição à renda variável, não ficar 100% comprado, a ter mais tranquilidade daqui para frente, não se empolgar demais. Vi muita gente se empolgando demais. Ah, não, tá fácil, tô ganhando dinheiro, eu vou comprar mais. Então, Bull market é maravilhoso, né? a ganância aumentou assim até, né? Então acho que isso vai ser bom para dar uma equilibrada aí para as pessoas. E até o Taleb, ele fala, né, que é o caos que traz a vida, a criação. Então, que esse caos que a gente esteja vivendo agora, que seja pra gente luz, né? E não escuridão. Porque quem faz essa escolha, até escrevi isso hoje, quem faz a escolha de como a gente vai sair disso, somos nós mesmos, né? Então, qual que é? Você vai sentar e chorar? Não. Claro, O que você vai fazer para melhorar? Ah, eu preciso me reinventar. Que seja. Reinvente o seu negócio. Se a sua empresa era física, você teve que fechar as portas por conta do que está acontecendo. Por que não transformar isso em um produto digital, né? Por que não vender conhecimento na internet? Então, assim, tem solução para tudo, né? Eu sim, acredito. A gente só tem que ter essa mentalidade de saber o que fazer, né? E aí é sentar e estudar, né? Formas de melhorar. com certeza. Ô, Glenda, tem uma pergunta aqui assim, ó. Como vocês enxergam esse boom de pessoas querendo entrar na bolsa? Eu não Eu sei se, ah. assim, ainda está, né, nesse momento, Ai, mas ano então passado a gente aumentou. viu, né? Esse mês passado aumentou já. Segundo uma prévia que saiu da B3, parece que aumentou uns Saiu a 200 prévia? mil pessoas. Que Eu legal. achei bastante, Então, eu vejo como um ponto super positivo. Eu acho que quanto mais pessoas investindo, melhor. Eu só tenho medo de quem entrou em dezembro, em janeiro desse ano,
se ficou muito assustado com o que aconteceu. Mas, por enquanto, o que a gente está vendo são mais. O estrangeiro está saindo mais do que o pessoa física, O né? local, O né? está conseguindo segurar bem e entrar bem. Eu acho que vai ser um super teste de aprendizado. Eu fico muito feliz em ver cada vez esse número crescendo. Só que eu acho que às vezes a gente está eu vejo muita gente comprando mais no impulso ou porque conhece a marca do que estudando mesmo, mais palpite do que análise fundamentalista, por exemplo. Eu só tenho esse receio. Mas de resto eu fico super feliz. Eu acho um ponto super positivo. Quanto mais gente investindo, sempre vai ser melhor. Melhor, né? Eu Porque até. a gente teve o impulso da Selic baixa, né? Então, Que motivou muita gente a ir para renda variável, todo né? mundo quer ganhar mais. Mas eu acho que Exato. a gente tem que estudar mais. Deixa eu ver aqui, teve uma pergunta ou um comentário. Deixa eu passar aqui para ver se eu acho de novo. Aqui, ó. Só noivas. Ela Ela é escreveu minha assim: maquiadora. ai, que legal. Tenho vontade de investir, mas tenho muito medo. Boa, Grazi. Então, essa é uma das perguntas que assim, eu sempre recebo. Sempre recebo. Eu quero começar, tô com medo. O que que eu faço? Vai aos poucos, gente. Não tem fórmula de sucesso, não. Fórmula mágica. Fórmula mais. Falaram que tá com eco ainda. Será que tem que aumentar o meu? Diminuir? Deixa eu ver se diminuindo vai. A gente tem que ir aos pouquinhos. Então, começa sempre com a reserva de emergência, que não vai oscilar tanto. Depois, busca aqueles rendimentos que você vai ter, oportunidade de aplicar, que não vão oscilar bastante também. Porque aí você vai ficar mais tranquilo. Então, procura produtos que não sejam direto comprar uma ação. Vai no intermediário e depois você vai comprando as ações, comprando um fundo de ação primeiro. E aí você vai entendendo, se adaptando, entendendo seu perfil de risco e tudo mais. Eu acho que isso é fundamental. Nunca pegar, agora é uma super novidade da bolsa, vou pegar tudo que eu tenho e colocar na bolsa. Não. Vai aos pouquinhos. Compra um pouquinho, vê como você fica, se você consegue continuar comprando e assim por diante. Ótimo. E para quem está aqui e ainda não começou a estudar, eu já vou fazer a minha propaganda aqui. Tem o curso MB3, que é justamente para quem quer começar a investir. Então, lá dentro a gente estuda principalmente essa questão do medo. Porque o medo, ele vem de onde? Às vezes, de algum trauma que aconteceu lá atrás, de alguma mentalidade que você tem da época de infância, alguma coisa assim, e o medo de perder dinheiro, né? Então, a gente tem que trabalhar essas questões relacionadas à mentalidade do dinheiro. Aí depois a gente organiza as finanças pessoais e depois começa a investir. Eu acho que passa por esse tripé, Ou por né? E uma escadinha. é uma escadinha, exatamente. Porque se você começa lá no extremo, às vezes corre o risco de Não, quando aí você vai acontecer, por ficar mais exemplo. traumatizada ainda, né? Exato. E principalmente nesse momento de crise que oscila muito e oscila para baixo, geralmente na crise oscila muito para baixo, a gente tem que saber onde está pisando, o que está fazendo, né? Tem que ter muito mais segurança. Por isso que eu sempre digo, ó, vai começar? Começa então pelo o fundo de investimento, justamente para sentir como que é o mercado, e aí vai estudando e melhorando aí a organização E da é sempre um carteira. amadurecimento, né? E só o tempo disso, não Sempre, adianta. sempre, exatamente. Deixa eu ver aqui se tem mais. Pessoal, vocês que estão aqui com a gente agora, ao vivo, tem alguma pergunta aí? Vocês querem mandar? Aqui, ó, o Anderson escreveu assim: o brasileiro precisa aprender a investir cada vez mais. Exatamente, A Anderson. gente não tem educação financeira, né? A gente nunca teve. É um Nenhuma. absurdo. Nenhuma. Vou continuar investindo. Mas alguém comentou aqui? Deixa eu ver. Então, eu tô feliz, eu tô achando que as pessoas estão investindo bem até. Estão conseguindo se sair bem. Exato, exato. E eu acho que também essa questão do trabalho educacional que a gente tem feito está gerando frutos, né? O fato da pessoa vir e te perguntar e, sabe, trocar uma ideia, pedir opinião, eu acho que isso é muito válido, né? Porque Já é uma é mudança. uma mudança de mentalidade, exatamente. Bom, não temos perguntas. Glenda, você tem mais alguma consideração aí? Não, só isso. Acho que assim, eu tô cada vez mais orgulhosa que temos mais investidores hoje em dia. Estou super à disposição para tirar dúvidas. Eu sempre respondo os directs, então eu acho que é parte do meu trabalho. Você sabe também, é parte do nosso trabalho contribuir com isso, ajudar cada vez
mais pessoas a investirem melhor. Então, precisando da gente, a gente está aí, ajuda. Ah, meu Deus, e agora o que que eu faço? A gente acalma também, porque a gente sabe que esses movimentos de estresse, a gente fica mais nervoso, é normal. Mas é Fica. isso. Vamos continuar investindo, que daqui para frente a gente tem uma visão super otimista. A gente acha que a gente não vai ficar nessa muito ruim, não. Daqui a um ano a gente vai Não. estar muito bem. Então, essa é uma hora muito boa para investir, que a gente vai ter bons frutos lá na frente. Mas sempre com essa visão de longo prazo, Longo prazo. de juros compostos, de que nada se resolve em 2 dias. Exato. E assim, nada melhor do que o tempo, né? Olha, Principalmente o tem aluno tempo. seu aqui, olha. É minha mãe! Olha só! Ela tá aprendendo, ela adquiriu o meu curso, Ótimo, tem que comprar, né? não é? Mãe. Não é? E Parabéns beijo pros para. primeiros aportes. Obrigada. Obrigada, viu, gente? Ó, o Anderson dando parabéns também pra gente que está ensinando e orientando as pessoas a investir melhor. Muito obrigada, Anderson, primeiros aportes. Muito obrigada ao pessoal que estava aqui com a gente. E é isso. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar para mim, manda para a Glenda. A gente está sempre aqui à disposição de vocês, tá bom? Vamos adquirir conhecimento. É isso aí. Obrigada. Beijo, Glenda. Obrigada. Beijo. Até a próxima. Tchau. Beijo.